Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho, estou aqui com grande alegria, prazer e satisfação para compartilhar mais uma vez uma porção diária da Palavra de Deus ao seu coração. Aqui nós estamos com um grande desafio de ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, de janeiro a dezembro. Então sinta-se desafiado a fazer parte desse propósito para que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. No link da descrição desse vídeo tem lá um grupo de estudo bíblico 100% gratuito, você pode fazer parte. Eu vou te ajudar a você aprender a ler a Bíblia, a ter prazer, a gerar essa cultura no teu coração, ok, querido? Se você é novo aqui, se você acha que é relevante esse tipo de canal, então curte aqui esse vídeo, comenta, manda sua dúvida e principalmente se inscreve nesse canal para que você receba diariamente conteúdos. Todo dia vai ter um vídeo aqui para aquecer o seu coração, queridos. Nesse dia, a porção da palavra são os capítulos 15 e 16 do livro de Números, ok? Vou tentar ser o mais dinâmico possível, porque o conteúdo é muito denso e muito extenso, ok? Nesse capítulo, no capítulo 15, inicia trazendo o quê? Orientações a respeito da forma como Israel deveria apresentar ofertas agradáveis diante de Deus, ok? Só que antes de entrar no detalhe das ofertas, eu queria acrescentar um detalhe prático na implementação das orientações. Vamos ler o versículo 15, perdão, o segundo versículo do capítulo 15 de Números. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra em que vocês vão habitar, a terra que eu lhes darei. Olha que incrível, queridos. Deus é um Deus tremendo. Ele está falando com relação a ofertas que ele vai estar pedindo ao povo. Só que ele vai estar pedindo uma série de ofertas, mas antes dele pedir, ele está ali determinando, dizendo o seguinte: olha, a terra que eu vou dar a vocês. Então vocês vão fazer essas ofertas para mim depois que eu der uma terra para vocês. Então, queridos, primeiro princípio que eu quero deixar na reflexão da porção desse dia é de que Deus ele não pede nada para nós que ele primeiro não tenha nos dado, nos tenha oferecido, nos tenha ofertado, queridos. Então, guarde isso na sua mente. Entregar ofertas ao Senhor, entregar algo a Deus é tão lícito porque primeiro ele nos deu algo. Primeiro ele te deu a sua vida, me deu a minha vida, né? E tudo que eu tenho, se eu tenho algo a oferecer ao Senhor, é porque ele me deu primeiro. Então isso é o primeiro princípio do dia que eu queria deixar para o seu coração. Agora, com relação às ofertas que foram solicitadas, eu quero dizer aqui um comentário aqui. Era praticamente farinha misturada com azeite puro, somados a uma quantidade de vinho que deveria ser aspergido, é o que a Bíblia fala de libação. Então, o que acontece? O Senhor está explicando o seguinte: ó, quando vocês forem trazer ofertas pacíficas, votos ao Senhor, ofertas de holocausto, vocês, quando eu der a terra para vocês, vocês chegam diante de mim também trazendo uma oferta para ser queimada, uma oferta agradável a mim, entende? E essa oferta era mediante o tipo de holocausto ou de voto que você estivesse fazendo. Você deveria trazer uma quantidade de farinha, de azeite e uma quantidade também de vinho para ser aspergido, ok? Mais uma vez, o Senhor repete esse tipo de ordenança, porque essa ordenança com relação a sacrifícios de expiação para o pecado involuntário, que está no final do capítulo 15, é algo que está lá, se não me engano, no capítulo 5 do livro de Levítico, que nós já vimos anteriormente, ok? E fica aqui uma lição que mesmo que o pecado tenha sido, querido, sem querer, é necessário que haja o quê? A expiação, a purificação. E por qual motivo? Ah, mas eu pequei sem querer, porque eu não sabia, porque eu toquei em algo indevido, eu não sabia, aquela pessoa morreu, eu toquei para tentar ajudar aquela pessoa, enfim. Mas era um pecado, mesmo que involuntário, precisava ser expiado no meio do povo. Por quê? Por causa da santidade de Deus, que se fazia presente no meio do seu povo. Deus é santo, Deus é separado, então era necessário que houvesse essa purificação, queridos. Então fica essa lição, mais uma lição na porção de hoje. E agora vamos para o capítulo 16, talvez um dos capítulos mais tensos que a gente já trouxe de reflexão nos nossos vídeos, porque aqui começa um evento assim muito, muito pesado, que é o evento da rebelião, onde Corá se juntou, Corá, que era da tribo de Levi, da família dos coatitas,
se juntou com Abirão e Datã da tribo de Ruben e mais 250 homens e foram diante de Moisés e Arão, o quê? Insurgir uma rebelião, ir contra a liderança de Moisés e Arão. E aqui eu queria trazer um versículo que está no capítulo 16, se eu não me engano, o versículo 2 ou 3, que diz o seguinte: olha como é que Corá chegou diante de Moisés. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Aqui eles estão questionando exatamente a liderança de Moisés e o sacerdócio de Arão. Então eles chegam diante deles e questionam: mas por que vocês estão acima da gente? Nós somos tão santos quanto vocês. Então nós exigimos que nós pudéssemos também ministrar o sacerdócio dentro da tenda do encontro, dentro do tabernáculo, Moisés. Então por que vocês estão acima do povo? Por um acaso nós constituímos você príncipe do povo? Olha só o nível de arrogância, o nível de inveja, né? E o tamanho do sentimento de faccioso, né? De rebelião que se levanta ali no coração de Corá e daqueles homens, ok? E dando sequência aqui, Moisés se lança ao chão, vendo aquela situação deprimente, movido por tristeza, porém logo ele se levanta e ele propõe uma prova perante o Senhor. Perante Corá e os seus dissidentes, ele determina que se levante esses homens, peguem incensários, coloquem incenso e comece a queimar incenso diante da tenda do encontro, e ali quando o Senhor se manifestar e determinar quem realmente é santo, ok? Ali, ok, essas pessoas que Deus determinou é que vai continuar o sacerdócio. Né? Vou ler aqui o versículo 17 para ficar mais claro para vocês. Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele. Que cada um traga o seu incensário diante do Senhor, 250 incensários também você, Corá e Arão, cada qual com o seu incensário, e vão queimar incenso diante do Senhor, e o Senhor vai definir. Então é uma prova diante do povo, da congregação e daqueles rebeldes, para verificar quem realmente ficaria como um sacerdote ministrando diante de Deus. Então, a proposta de Deus para Moisés e Arão, de cara, foi exterminar aquela congregação, exterminar todo o povo, não só os rebeldes, mas o povo. Porém, Moisés e Arão, prostrado diante de Deus, se colocam e começam a interceder pelo povo, interceder para que houvesse livramento, ok? O que demonstra aí, continuamente, um coração intercessor de Moisés. Um homem realmente que tem amor pelo povo, mesmo o povo andando por um caminho de rebeldia, de erro, de confusão, ele está se colocando ali diante do povo para quê? Para interceder por Deus para o livramento. Então o Senhor, que realmente era amigo de Moisés estabeleceu um relacionamento de amizade com o Senhor, impõe sentenças severas, não mais agora com relação ao povo inteiro, mas com relação a Corá, Abirão, Datã e os 250, ok? Então o Senhor pede para que a congregação se afaste deles, e ali o Moisés libera uma sentença: se o Senhor está comigo, o Senhor vai fazer algo novo, e se vocês são rebeldes do povo, e se eu tiver certo, que o Senhor engula vocês. Então, assim, a terra abra e venha engolir vocês. A partir dali, a terra se abre e engole os 3 dissidentes, mais os 250, os 3 dissidentes mais a sua família, e ali todo o povo se enche de grande temor, né, ali com aquela situação, e os 250, Deus ele manda fulminar, descendo fogo do céu e queimando aqueles 250 rebeldes, ok? Porém, não satisfeitos, o povo se levanta no dia seguinte. Então aqui começa um juízo entre quem se levantou contrário à liderança de Moisés e Arão, que foi estabelecida pelo próprio Deus. Porém, no dia seguinte, mais uma vez o povo começa a murmurar contra Moisés e Arão. Isso é realmente inacreditável. E eu queria ler o versículo 41 do capítulo 16, para vocês terem uma noção maior. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Então, literalmente, o povo creditou as mortes daqueles rebeldes a Moisés e Arão, como se fosse uma dureza do coração de Moisés e Arão, e não pelo pecado de rebelião daqueles homens. Então, o povo ali se levanta, Deus se acende em sua ira, e mais uma vez fala para Moisés: olha, eu vou exterminar o povo, chega.
eu vou exterminar essa congregação. Mais uma vez, o que Moisés faz? Ele intercede pelo povo, ele clama pelo povo para que houvesse um livramento, e ali Moisés, ele parece que recebe uma revelação do Senhor e fala para Arão: Arão, pega o seu incensário, pega a brasa, queima incenso e vai correndo por meio da congregação do povo para que haja um grande livramento, porque a ira do Senhor se acendeu contra o povo por causa daquela murmuração, daquela reclamação, mais uma vez uma rebelião no meio do povo. Mas o Senhor, ele ouve a intercessão de Moisés e diz: ok, não vou exterminar todo o povo, mas vou liberar uma sentença, e ele libera uma peste sobre o povo, e aquele incensário, aquela expiação que Arão ia fazendo no meio do povo, foi dando livramento a muitos. Só que, mesmo assim, ao final daquele dia, do segundo dia, quer dizer, em 2 dias, o que acontece? Quase 15 mil pessoas foram mortas por causa da rebelião. Qual é a lição que fica ao final desse capítulo 16, queridos? É que Deus odeia o pecado de rebelião. Pois quando nós nos rebelamos contra uma liderança estabelecida por Deus, é como se essa rebelião fosse diretamente contra Deus. E Deus não se agrada isso no coração dele. É necessário que a gente entenda os limites estabelecidos por Deus, a liderança estabelecida por Deus. E, assim, começou tudo por Corá, e Corá era um levita, ele servia, ele ministrava dentro do templo. Dos filhos dos coatitas, ele tinha acesso aos utensílios do templo. Mesmo assim, um sentimento de inveja e faccioso tomou o coração de Corá, e que desencadeou em toda essa situação muito triste e muito ruim para o povo de Israel. Então fica essa reflexão ao final do capítulo 16. E finalizando essa porção de hoje, já no capítulo 17, é um capítulo bem mais breve. Esse capítulo ainda é uma extensão do reflexo da rebelião causada no capítulo 16, né? Mas aí o que Moisés faz? Para validar o sacerdócio de Arão, ele pede para que cada um dos chefes das 12 tribos pegasse um bordão, ou melhor, traduzindo, um cajado, ok? E trouxesse para Moisés. Mas esses cajados tinham que estar escrito o nome de cada uma das 12 tribos. Ele pegaria, Moisés, esses cajados, colocaria dentro da tenda do encontro, diante da arca da presença, que é a manifestar, aonde a glória de Deus, a presença de Deus se manifestava, e no dia seguinte ia pegar aqueles bordões. E ele disse antes: o bordão, o cajado a qual florescer, esse vai ser a testificação dada pelo próprio Deus do sacerdócio levantado no meio do povo de Israel. Então assim é feito, assim é efetuado, e no dia seguinte, toda a congregação diante da tenda, Moisés vai lá, pega os 12, na verdade 13 cajados, porque um dos cajados era o cajado de Arão, que era da tribo de Levi, era uma tribo que não era contada, porque essa tribo era separada para o Senhor, ok? E quando é analisado, somente o cajado de Arão floresceu, e isso trouxe uma validação diante do povo. Então aqui mais uma lição importante, queridos, frisando tudo que a gente falou aqui. Todo sentimento de inveja, rebelião, facção, eles nunca terminam bem. Tá? Nós somos seres humanos. Muitas vezes quando a gente é movido por um sentimento de injustiça, e talvez seja uma injustiça, talvez alguns sentimentos ruins começam a brotar no nosso coração. O que a gente não, isso é lícito, isso pode acabar acontecendo, porque nós somos seres humanos, somos humanos, nós temos a humanidade caída de Adão em nosso ser. Por isso que nós carecemos da glória de Deus. O que a gente não pode deixar é que crie raiz de amargura no nosso coração, para que a gente se movimente a partir de sentimentos ruins, ok? Então nós precisamos de vigiar esses sentimentos para que isso não gere consequências muito ruins, como foi no caso de Corá, Datã e Abirão, ok? E aí, você gostou desse conteúdo? Se você gostou, até o final desse vídeo é porque você gostou. Então curte aí, mais uma vez, comenta, segue esse canal, divulga, chama todo mundo, parente, amigo, vizinho, irmão da igreja, para participar desse desafio da leitura da palavra de Deus. Nós vamos até Apocalipse juntos, para a glória de Deus. E aí, queridos, finalizando, eu deixo a graça e a paz do Senhor Jesus, ok? E amanhã você sabe que teremos muito mais, ok? Shalom!